Olá, eu me chamo Pedro. Eu me chamo Laura, somos da turma de Segurança do Trabalho 1 e vamos apresentar sobre o Egito de Cleópatra. A história de Cleópatra é um exemplo de superação e garra da figura feminina, tendo infelizmente a sua imagem interpretada de uma forma totalmente errada por causa do machismo da época. Cleópatra era uma mulher extremamente inteligente, ela falava 8 línguas fluentemente, o que facilitava as relações diplomáticas. Ela também tinha conhecimento sobre geometria, filosofia, retórica, aritmética. Era de fato uma deusa na Terra. Ela morava em Alexandria e teve que se casar com seu irmão de apenas 13 anos de idade após a morte de sua irmã. Porém, Ptolomeu XIII queria governar sozinho e acusou Cleópatra de traição após uma aliança feita com os romanos. Ela foi exilada para a Síria e só voltou após Júlio César, um general da Roma, ter recebido em suas mãos, através dos egípcios, a cabeça de Pompeu, que foi um homem que lutou contra Júlio César, porém acabou perdendo, e dessa forma, esse ato acabou acontecendo porque os egípcios já achavam que iam conseguir o apoio de César. Mas ele ficou horrorizado e queria conversar com a rainha. Cleópatra, então, embarca em direção ao Egito, onde ela reata a sua aliança com Júlio César, e a partir daí eles batalham na Batalha do Nilo, onde o irmão dela perde. Mas não durou pouco após se tornar ditador da Roma, pois foi morto pelos ditadores, que os mesmos estavam enfraquecidos. Cleópatra agora se envolve com Marco Antônio, braço direito de César, que também procurava os assassinos do general. Mas esse envolvimento não agradou muita gente, principalmente Otaviano, que fazia parte do segundo triunvirato de Roma, e Otaviano obrigou Antônio a se casar com sua irmã Otaviana. O mesmo aconteceu, mas ele ainda estava com a rainha Cleópatra, o que despertou uma fúria em Otaviano, onde eles lutam uma guerra civil e Marco Antônio. Após o ocorrido, Otaviano fica cada vez mais forte e Cleópatra acaba fugindo do seu exército. E com essa fuga é informado a Marco Antônio, o amante de Cleópatra, que ela havia se matado. Então ele entra em uma tristeza profundíssima e acaba se matando também, pegando uma espada e apoiando no peito. Porém, ele não morre de primeira. Ele consegue ainda ver Cleópatra. Cleópatra volta, e pega ele nos braços. E lá ele acaba morrendo. Com isso, Cleópatra ela entra em uma tristeza profunda, uma depressão muito grande. E a gente não sabe mais ou menos como foi o suicídio dela. Alguns acham que ela tomou veneno, outros acham que ela foi picada por uma cobra, Ela mesma tinha feito isso. Mas as fontes indicam que ela acabou se matando com essa tristeza profunda que ela ficou, porque os laços que ela tinha com Marco Antônio eram muito grandes, eles tiveram filhos juntos, e isso acabou acontecendo. O que nos leva a um ponto interessante, que é a forma como Cleópatra ela era retratada nas fontes históricas. Essas informações, eu e Laura nós encontramos no podcast que nós escutamos, e nesse podcast falava o seguinte, que alguns poetas, como Virgílio, eles não descreviam exatamente como era Cleópatra, e também não citava ela de uma forma direta. Citava ela como aquela mulher, ou então a culpada, A culpada pela rebelião entre o Egito e Roma, Então, assim, eles não citavam de uma forma direta e também se negavam que Cleópatra foi uma mulher que governou o Egito. Eles não aceitavam isso, era inaceitável essa ideia de que foi uma mulher que estava no trono do Egito, e também afirmavam que o casamento dela com Marco Antônio não era aceito pelos deuses. É importante ressaltar também que muitas dessas obras que foram produzidas e que citavam de uma forma até indireta ou então pejorativa de Cleópatra, os poetas eles eram descendentes de Otaviano, o que já explica muita coisa, porque eles escreviam de uma forma que desmoralizava Marco Antônio e que também atingia a imagem de Cleópatra.
E por fim, para finalizar a minha fala também, a gente pode ver que a história de Cleópatra foi um tanto conturbada, teve muita morte, teve muita perda também, porém ela se mostrou forte e determinada com aquilo que ela queria, que era governar o Egito, né? Teve que lutar contra o seu irmão, teve que formar alianças, e hoje a gente infelizmente não tem tanta informação sobre ela, justamente por causa das fontes históricas, né? Claro que hoje já sabemos de muita coisa, graças às poesias de Virgílio, de outros poetas também. Mas até a imagem, né, de como ela era antigamente, a gente só sabe por causa de uma moeda, que inclusive vou colocar aqui, onde tem a face de Cleópatra, e aí o pessoal fez fez mais ou menos como seria a rainha do Egito. O que desagradou muita gente, né, porque teve vários filmes de Hollywood que pegavam atrizes padrão, pegavam atrizes brancas, inclusive, e colocavam como para interpretar a Cleópatra, mas a gente não sabe o certo como era a aparência dela. O que destaca mais é o nariz, que era um pouco mais pontudo e tudo mais. Então a gente tende a imaginar a Cleópatra como uma mulher muito bonita, perfeita. Realmente ela era bela, era da luxúria, mas não sabemos o certo.